Que a graça de Cristo esteja presente nesse momento, tocando a nossa vida, nossa mente, nosso coração, e ensinando-nos a viver conforme o querer e a vontade do Senhor. É um prazer estarmos juntos aqui para meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor, encontrarmos nela direção, consolo, amparo, força para continuarmos a fazer a vontade do Senhor. Nós temos meditado aqui sobre a vida de Davi, percebendo, é claro, a sua importância no Antigo Testamento, percebendo a sua importância no Novo Testamento, sua importância para a nação de Israel, como o próprio apóstolo Paulo disse, Davi, ele cumpriu o propósito de Deus para o seu tempo. Então, uma vez que também queremos cumprir o propósito de Deus para o nosso tempo, é importante analisarmos a vida de Davi e percebermos com os seus passos princípios que são importantes para a nossa vida, para que também sejamos eficientes no cumprimento da vontade de Deus para o nosso tempo. Em 1 Samuel capítulo 18, verso 7, o texto diz assim: as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão apenas o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Olha que interessante. Bom, nós já vimos aqui que Saul estava vivendo um momento de crise, uma crise que teve o seu início na esfera pública, afinal de contas, o seu reinado estava comprometido por causa das suas constantes desobediências. Deus o havia rejeitado, o Espírito do Senhor já não estava mais com ele, havia se apoderado de Davi, a quem Deus havia ungido para sucedê-lo como rei da nação de Israel. E foi nesse momento de crise pessoal, que estava sendo potencializada pela crise pública, que Saul então precisou do auxílio de Davi. É claro que essa crise também tinha uma vertente espiritual, porque um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. Mas foi nesse momento que Davi foi então levado ao palácio para que com as suas habilidades musicais, de alguma forma aquela crise depressiva em Saul ela fosse amenizada. Posteriormente, os serviços de Davi foram ampliados a Saul. Ele não apenas estava ali tocando harpa, mas também começou a servir Saul na frente da batalha. Davi foi descoberto também como um grande guerreiro quando enfrentou Golias, se livrando das outras guerras, dos outros conflitos contra o seu irmão e até mesmo contra o próprio Saul, para lutar as guerras do Senhor, para vencer em nome do Senhor. E é claro, a vitória sobre Golias mudou significativamente o curso da vida de Davi. Davi, como você pode perceber, se tornou um herói nacional. As mulheres começaram a cantar ao seu respeito, Mais ou menos como se Davi tivesse se tornado naquele tempo um Ayrton Senna, Nós temos até hoje aquela trilha sonora que toda vez que toca aqui no nosso país é impossível não lembrar desse homem que foi para nós um herói nacional na sua modalidade esportiva, a Fórmula 1. Davi também se tornou um herói para aquele tempo. Mas Davi não apenas ganhou o prestígio público, Davi também ganhou prestígio junto a Saul. Ele se tornou o principal no seu comando, no exército, o principal comandante na guarda pessoal de Saul. Davi também pôde se casar com a filha de Saul, se tornar, alguém participante agora da monarquia, se casou com Mical. Ele se tornou o melhor amigo do príncipe Jonatas. Olha quantos benefícios Davi angariou para si, porque venceu uma batalha contra o gigante Golias. E, consequentemente, ele também abençoou a sua família com a isenção de impostos. A vida de Davi mudou significativamente. De um simples pastor de ovelhas, Davi passou a ser agora herói nacional. Davi passou a ter reconhecimento do rei, reconhecimento das pessoas, ele isentou a sua família de impostos, ele se casa com a filha de Saul, Mical, vira o melhor amigo do príncipe, a vida de Davi muda. Mas é interessante
que da mesma forma como por um evento a vida de Davi mudou totalmente da pior para melhor, assim também um evento fez com que a vida de Davi mudasse totalmente da melhor para pior. Que evento é esse? A inveja de Saul. Parece, irmãos, que Deus, ele começou a usar a inveja de Saul para que de alguma forma ele pudesse tratar o coração de Davi. Para que Davi não tivesse apegado àquelas estruturas e talvez pensasse que era exatamente aquele conjunto de estruturas que poderia garantir que o projeto de Deus se tornasse real na sua vida e na sua história. Eu poderia dizer que por meio da inveja de Saul é como se Deus fosse retirando as muletas de Davi. Da mesma forma como pela vitória diante do gigante Golias, Davi foi ganhando todos esses prestígios, por causa da inveja de Saul, Davi foi perdendo todos eles. Em primeiro lugar, o seu casamento foi comprometido por causa da inveja, ele precisou fugir de sua casa, com o auxílio de sua esposa Mical, que posteriormente foi dada em casamento a um outro homem. Sua amizade com Jonatas foi comprometida, ele precisou fugir e já não podia mais ter acesso ao príncipe, assim como o príncipe a ele. Sua vida familiar foi comprometida, Davi precisou fugir para um deserto, já não podia mais ter o posto de comandante à frente da guarda pessoal de Saul e automaticamente o seu prestígio público também se tornou esquecido, porque Davi deixou de ser um herói nacional, agora ele era um fugitivo, alguém que de alguma forma estava tentando prejudicar o próprio rei na condução da sua monarquia. Parece que Deus estava removendo as muletas de Davi e a gente percebe que esse momento chegou ao seu ápice crítico, quando Davi ele pensou que poderia ter mais paz e segurança em Gate, na terra dos filisteus, é isso mesmo, Gate, na terra dos filisteus, do que propriamente na sua terra, nas terras de Israel. Já parou para pensar? A vida de Davi foi tão envolvida em um enlace de insegurança que Davi pensou, poxa vida, eu posso ter mais segurança junto aos meus inimigos do que propriamente na minha própria terra. É claro que quando Davi chegou ali em Gate, ele se fingiu de louco, porque pensou que a sua vida estava correndo risco de vida e posteriormente foi parar em uma caverna chamada Adulão, aonde ali Davi ficou por algum tempo escondido até formar um exército pessoal. Às vezes Deus faz isso com a nossa vida. Às vezes um evento torna a nossa história totalmente diferente, mas outro evento logo após torna a nossa história totalmente complicada. Por quê, irmãos? Porque Deus quer nos ensinar que tudo o que nós precisamos de fato para vivermos o seu propósito não são as muletas nas quais nós nos agarramos, mas única e exclusivamente a sua presença. Se Deus está arrancando as suas muletas nesse dia, agarre-se naquele que é de fato a sua verdadeira segurança, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa trazer conforto à sua alma. Amanhã voltamos, se Deus quiser, para continuarmos falando sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.